Amigo torcedor vascaíno, se prepare porque o ano de 2026 promete ser intenso para o nosso Vasco da Gama. Após uma temporada de 2025 que foi boa, mas deixou a sensação de que poderíamos ter ido além, as expectativas para o próximo ano estão mais altas do que nunca. O time já está ajustando detalhes importantes para garantir que o início da temporada seja marcado por decisões estratégicas dentro e fora de campo. E vou te contar tudo o que está acontecendo nesse momento nos bastidores do Cruz Maltino. Primeiramente, é fundamental falar sobre a reapresentação do elenco. O Vasco definiu datas importantes para a volta dos jogadores aos treinos. E o planejamento está muito bem estruturado. A reapresentação oficial do grupo principal está marcada para o dia 10 de janeiro, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Mas antes disso, na próxima segunda-feira, dia 5, parte do elenco já se apresentará, incluindo jogadores da base, como o Sub-20, e alguns reforços que possam chegar antes desse período. Essa antecipação visa preparar o time para o Campeonato Carioca, que terá a estreia do Vasco marcada para o dia 14 de janeiro contra a equipe do Maricá, enquanto a estreia no Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 28 de janeiro contra o Mirassol, pela primeira rodada da competição. É importante destacar que o Vasco programou um período de férias menor para o elenco, reduzindo o tempo de descanso final de ano, justamente para que os jogadores retornem em forma e com energia para encarar os desafios que estão por vir. O elenco teve apenas 20 dias de férias a partir do dia 22 de dezembro. Considerando o período já concedido no meio do ano durante a Copa do Mundo de Clubes, quando os jogadores tiveram apenas 10 dias de folga. Além da preparação física, o Vasco também tem movimentações estratégicas fora de campo que vão impactar significativamente o clube em 2026. Um dos destaques é a parceria com a Nike, que passará a estampar o uniforme do Vasco, trazendo não apenas uma valorização da marca, mas também um ganho financeiro considerável. A expectativa é que a presença da Nike gere cerca de 42 milhões de reais por ano, reforçando a saúde financeira do clube. Paralelamente, o Vasco negocia a contratação de um novo patrocinador master, que deve superar valores anteriores pagos pelo BF, que chegavam a 42 milhões de reais fixos, podendo alcançar 70 milhões em bônus. O novo acordo está estimado entre 70 e 100 milhões de reais, o que representaria o maior contrato de patrocínio da história do Vasco, garantindo recursos significativos para investimentos em contratações e estrutura. Com esses dois acordos firmados, a previsão é que o Vasco inicie o ano com estabilidade financeira e condições de investir em reforços, fortalecendo o grupo para os desafios da temporada. Falando em reforços, o Vasco também tem movimentações importantes que estão sendo acompanhadas de perto pela torcida. Nomes como John Aras e Nicolás Otamendi surgem no radar. Mas é preciso analisar cada situação com cautela. No caso de Otamendi, trata-se de um jogador de destaque, capitão do Benfica, titular absoluto e atleta da seleção argentina. No entanto, o interesse do Vasco ainda é apenas exploratório. O jogador busca retornar à Argentina após o término do contrato com o Benfica, principalmente após disputar a Copa do Mundo. Portanto, qualquer negociação seria futura e altamente incerta, sem conversas avançadas ou acordo formal. A sondagem feita pelo clube foi apenas um contato inicial, uma tentativa de entender o interesse do jogador, mas nada concreto foi formalizado até o momento. Por outro lado, a situação de John Aras apresenta uma possibilidade maior de chegar ao Vasco.
Aras atua em um clube inglês que enfrenta uma temporada difícil, sem vitórias em 18 partidas e não vem sendo aproveitado. O jogador não se adaptou à Inglaterra e está aberto a ouvir propostas, o que torna a chegada ao futebol brasileiro mais plausível. O Vasco tem influenciadores internos, como Queston, Andrés Gomes e Diniz, que têm atuado para convencer jogadores a considerarem o clube. E nesse contexto, Aras surge como um nome viável, embora ainda seja uma negociação delicada, que exige cautela e paciência. Além das movimentações dentro do elenco, o Vasco também avança em questões administrativas, que podem impactar diretamente a força do clube em 2026. Um dos pontos mais comentados é a negociação envolvendo Marco Lanquia e a assinatura de um memorando de entendimento. Esse documento formaliza o interesse do investidor em adquirir a SAF do Vasco, dando sequência às tratativas iniciadas anteriormente com a assinatura do NDA, o termo de confidencialidade que garante que todas as negociações permanecem sigilosas. A expectativa é que a assinatura do memorando aconteça em breve, consolidando o interesse de Marco Lanquia e permitindo que o clube utilize recursos adicionais, inclusive por meio de um empréstimo ponte, para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Essa operação financeira poderia possibilitar contratações de maior impacto, trazendo jogadores qualificados que reforcem o grupo para o Campeonato Carioca, a Sul-Americana e o Brasileirão, elevando o nível competitivo do time desde o início da temporada. O planejamento estratégico do Vasco para 2026 indica um clube estruturado, atento aos detalhes e comprometido em oferecer uma temporada mais forte e competitiva. As decisões tomadas até o momento, incluindo a redução do período de férias, a preparação para a reapresentação, os acordos comerciais com Nike e o novo patrocinador, além das sondagens e negociações por reforços, mostram que a diretoria busca combinar desempenho dentro de campo com sustentabilidade financeira e oportunidades de crescimento. O torcedor vascaíno pode esperar um ano de desafios, mas também de possibilidades reais de evolução e competitividade. Com o clube pronto para entrar em campo com planejamento, investimentos estratégicos e um elenco reforçado, preparado para buscar vitórias e protagonismo nas competições que se aproximam. Seguindo com as informações sobre o Vasco da Gama e os planos para 2026. É importante detalhar ainda mais o que vem sendo preparado nos bastidores e o impacto que essas movimentações terão para o clube e para o torcedor. A expectativa é que o início de temporada seja marcado por muitas novidades, tanto no aspecto esportivo quanto administrativo. A reapresentação do elenco no Centro de Treinamento Moacir Barbosa está sendo cuidadosamente planejada para que os jogadores retornem com foco total e preparados para encarar os desafios que virão. Parte do grupo já se apresentará no dia 5 de janeiro, com jogadores da base, incluindo o Sub-20 e alguns reforços que possam ter chegado nesse período. A apresentação oficial do elenco principal ocorrerá no dia 10 de janeiro, dando tempo suficiente para que a comissão técnica organize treinamentos intensos, avaliações físicas e ajustes táticos antes da estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 14 de janeiro contra o Maricá, e também para o Campeonato Brasileiro, cuja primeira rodada está prevista para o dia 28 de janeiro contra o Mirassol. O planejamento estratégico mostra que o clube quer começar o ano com organização e foco, reduzindo o período de férias e aproveitando cada momento para garantir que o grupo esteja em condições ideais para a temporada. No que diz respeito a reforços e negociações,
A diretoria do Vasco está se movimentando para trazer jogadores que possam fazer a diferença dentro de campo, sempre considerando a situação financeira e os projetos de investimento que estão em andamento. Um dos pontos centrais é a negociação com Marco Lanquia, que visa a assinatura do memorando de entendimento, formalizando o interesse do investidor em adquirir a SAF do clube. Essa assinatura é fundamental para que o Vasco possa acessar recursos adicionais, inclusive por meio de um empréstimo ponte, que permitiria reforçar o elenco nesta janela de transferências. Caso tudo seja concluído, o Vasco terá condições de investir em contratações de impacto, trazendo jogadores de qualidade para disputar as competições da temporada, desde o Campeonato Carioca até a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Esse movimento demonstra que o clube está comprometido em combinar força esportiva e segurança financeira, oferecendo aos torcedores um projeto consistente e ambicioso. Além do aspecto financeiro e das negociações com investidores, o Vasco também tem buscado parcerias estratégicas que valorizem a marca e tragam estabilidade. A chegada da Nike como fornecedora de material esportivo é um dos destaques desse planejamento, trazendo não apenas visibilidade internacional, mas também um aporte financeiro significativo, estimado em 42 milhões de reais por ano. Paralelamente, a negociação com o novo patrocinador Master, que deve superar os valores pagos anteriormente pelo BF, representa uma oportunidade histórica para o clube, podendo alcançar até 100 milhões de reais em caso de cumprimento de metas. Esses contratos são essenciais para garantir que o Vasco tenha recursos para investir em reforços e estruturar o elenco de forma competitiva, sem comprometer a saúde financeira do clube. Quanto aos nomes que têm movimentado os bastidores, a situação de Nicolas Otamendi e John Aras merece atenção. Otamendi é um jogador de alto nível, capitão do Benfica e da seleção argentina, mas seu interesse atual é retornar à Argentina após a Copa do Mundo, o que torna qualquer negociação com o Vasco apenas exploratória e distante de um acordo concreto. A diretoria teve apenas um contato inicial para avaliar a possibilidade, mas não houve avanços e a chance de sua contratação permanece muito baixa. Já John Aras apresenta uma possibilidade maior de chegar ao clube, pois não se adaptou à Inglaterra e atua em um time que enfrenta dificuldades na Premier League, sem vitórias em 18 partidas. Aras está aberto a ouvir propostas, e o Vasco, por meio de influenciadores internos como Queston, Andrés Gomes e Diniz, tem buscado convencê-lo a considerar o clube como destino. Ainda assim, é uma negociação delicada que requer paciência e atenção aos detalhes, considerando que a adaptação ao Brasil e o acerto de interesses precisam ser cuidadosamente alinhados para que a contratação se concretize. Outro ponto importante é que o Vasco está estruturando um projeto para disputar a Copa Sul-Americana e não a Libertadores, o que influencia diretamente na estratégia de contratações. Mesmo não disputando a competição mais importante da América do Sul, o clube busca jogadores de qualidade, capazes de elevar o nível técnico do elenco e contribuir para um desempenho consistente. O planejamento da diretoria mostra que, mesmo com limitações, o objetivo é montar um time competitivo, capaz de enfrentar adversários de alto nível e buscar resultados expressivos em todas as competições.
A combinação de reforços estratégicos, preparação física e planejamento financeiro cria um cenário promissor para a temporada, mantendo o torcedor animado e confiante de que o Vasco estará mais forte em 2026. A expectativa da torcida também está ligada à gestão eficiente dos recursos e à valorização da marca. A presença da Nike e do novo patrocinador master, aliada à possibilidade de investimentos via memorando de entendimento com Marco Lanquia, oferece ao clube a oportunidade de iniciar a temporada com solidez financeira e capacidade de reforçar o elenco. Isso cria um ambiente favorável para buscar vitórias e protagonismo, tanto no Campeonato Carioca quanto nas competições nacionais e continentais. A diretoria tem mostrado que entende a importância de combinar planejamento, estratégia e investimento, garantindo que o Vasco esteja preparado para enfrentar os desafios esportivos com seriedade e ambição. Além disso, a retomada das atividades com o elenco principal promete trazer uma energia renovada, unindo jogadores experientes e jovens talentos da base, que terão a chance de mostrar seu potencial e contribuir para o crescimento do clube. A integração entre os diferentes segmentos do elenco é fundamental para criar um ambiente competitivo e saudável, em que cada jogador entende seu papel e se prepara para contribuir da melhor forma possível. O trabalho da comissão técnica, aliado à gestão eficiente da diretoria, deve permitir que o Vasco entre na temporada de 2026 com um projeto sólido, reforçando a confiança do torcedor e aumentando a expectativa por conquistas e boas apresentações. No cenário atual, é perceptível que o Vasco da Gama se movimenta em diversas frentes, equilibrando aspectos financeiros, estratégicos e esportivos. O objetivo é claro: iniciar a temporada com competitividade, reforços qualificados e condições de enfrentar os desafios que surgirão ao longo do ano. Cada decisão tomada, desde a redução das férias do elenco até as negociações com investidores e patrocinadores, reflete um planejamento estruturado, pensado para criar oportunidades e fortalecer o clube em todos os níveis. A torcida pode acompanhar essas movimentações com otimismo, sabendo que há um projeto consistente em andamento, buscando não apenas resultados imediatos, mas também um desenvolvimento sustentável para o futuro do Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A colina histórica do Vasco da Gama viveu momentos de pura festa e euforia, com torcedores que mal podiam conter a ansiedade diante da chegada de Everton Ribeiro, revelação do Bahia, que, segundo rumores cada vez mais fortes nos bastidores, teria fechado com o clube carioca. A notícia, que começou como sussurros nos corredores do futebol brasileiro, ganhou força ao ser confirmada por fontes próximas ao jogador e rapidamente tomou conta das redes sociais, incendiando debates entre apaixonados vascaínos e rivais. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade refinada, visão de jogo e capacidade de decidir partidas nos momentos mais complicados, chega ao Vasco em um momento em que o clube busca se fortalecer e reconquistar a torcida, que viveu temporadas de altos e baixos nos últimos anos. A expectativa é de que sua experiência e talento possam transformar o meio-campo da equipe, trazendo criatividade e profundidade para o setor que tanto necessitava de soluções inovadoras. A recepção na colina foi digna de craque de seleção. Bandeiras tremulavam pelo estádio.
Cantos e gritos ecoavam pelos corredores e torcedores não pouparam elogios, celebrando o que pode ser o início de uma nova era para o time. Entre os presentes, a empolgação era visível, e não faltaram comentários sobre o impacto que a presença de Everton Ribeiro poderia ter na dinâmica do elenco e na moral da equipe. Nos bastidores, especula-se que o Vasco tenha feito uma proposta vantajosa, unindo uma combinação de contrato atrativo e promessas de protagonismo dentro do clube. A movimentação reforça a impressão de que o time busca não apenas reforços, mas nomes capazes de trazer identidade e liderança para o vestiário. Já circulam rumores sobre como o técnico poderá encaixar o jogador, prevendo mudanças estratégicas e ajustes táticos para maximizar o aproveitamento de sua criatividade e habilidade em transições rápidas. Enquanto a torcida se entrega à festa e os rumores se intensificam, o mundo do futebol brasileiro observa com atenção cada passo dessa negociação que pode marcar um capítulo importante na história recente do Vasco. Everton Ribeiro, vindo de uma passagem de destaque pelo Bahia, é visto como um nome capaz de levantar expectativas e reacender a paixão de uma torcida ávida por grandes momentos. Resta apenas acompanhar como essa chegada poderá se refletir dentro de campo. Mas o clima de otimismo na colina já é um espetáculo à parte, sinalizando que algo grande pode estar prestes a começar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!